Fala pessoal, muito bom dia para vocês, Lucas aqui. Hoje é dia 23/7, 6h54 da manhã. A gente vai estar aqui passando as visões referentes aos mercados, tá? Ultimamente a gente tem acompanhado muito o mercado americano, a gente tem operado aí através de mesa no mercado americano. Então é bem provável que eu vou estar nos próximos vídeos comentando mais, eu estou me aprofundando mais sobre o S&P, sobre Nasdaq, esses índices diferenciados aí do nosso aqui, né? Logicamente B3. A B3 tem um caminho muito até diferente, porém os parâmetros analíticos são os mesmos, tá? A gente pode ter visões referente ao índice aqui, que algumas dessas visões também vão servir para o S&P, que são as análises basicamente, tá? Deixa eu só ajustar aqui, porque este aqui eu estava fazendo ontem, eu não sei se ele gravou o estudo, mas enfim. Olhando o S&P 500, a gente tem aqui um movimento, tá? Pelo gráfico de 60 minutos. Então, se a gente pegar o gráfico aqui, nós temos essa visão, certo? A gente fez aqui, traçamos aqui em 5 ondas, a gente entende que aqui seria um final de uma quinta onda, e dentro dessa quinta onda nós temos outros movimentos de impulsão, tá? Este movimento aqui, deixa eu só tirar o volume profile aqui que ele está aparecendo. Saiu, será? Aí, agora foi. Então, o que nós temos aqui? Basicamente são os movimentos aqui de impulsão, e seria esse movimento aqui, que seria o movimento aí da retração, ou melhor, correção, certo? O que nós acreditamos? Se eu pegar o gráfico aqui de 15 minutos, a gente consegue ver por cima aqui o que o preço tem a se fazer. Então ele fez esse movimento aqui, onde ele apresentou, aqui ele fez com a abertura de um gap, deu uma congestionada e fez essa sequência aqui com este movimento. Então ele fez aqui uma perna 1, 2, 3 e 4. Essa quinta onda aqui provavelmente mais congestionada, certo? E aí fazendo o movimento aqui em ABC. O que nós aguardamos que o S&P faça? Ele chegar nessa região aqui entre os 5.580 até a região dos 5.600, a gente deixou um alerta disparado para a gente possivelmente encaixar ou entender que é o melhor ponto de venda. Então, nesse caso aqui, o que nós estamos aguardando é exatamente a captura de liquidez aqui nessa região, onde foi um maior volume de interesse anterior também. Então, a urgência com que o preço veio caindo, nessa retração aqui, bem provável da sequência, conforme ele te diz lá, que a onda B ela tende a ser uma onda mais congestionada, e geralmente trabalha-se também com essa euforia, dando um indício que o mercado dá continuidade da subida. Pode ser que sim, mas na minha análise eu acredito que o preço tende a dar uma segurada nessa região, procurando alvos mais abaixo, ok? Esse movimento pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, ou até sexta-feira, ou até a próxima semana. Então, na nossa análise aqui, nós estamos se baseando exatamente numa visão aos próximos dias, ok? Então, essa análise aqui referente ao S&P 500, nós acreditamos que ele pode estar entrando numa zona aí, para que a gente fique em atenção referente a pontos de venda, tá? No índice futuro, nosso estudo no índice futuro, eu acredito que ele não saiu. Nós fizemos ontem também. Deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui, porque nós fizemos ele ontem e eu mostrei nos stories agora há pouco aí nos shorts também sobre a nossa visão do índice futuro. Deixa eu ver se eu coloquei como Bovespa, se ele vai aparecer. Não, de fato ele não apareceu. Não tem problema, a gente vai mostrar aqui no gráfico mesmo. Deixa eu só pegar o gráfico aqui para vocês. E eu abro aqui para poder mostrar. Então eu vou abrir o gráfico de 60 minutos. O que nós temos aqui no gráfico de 60 minutos, tá? Aqui vocês podem ver que ele tem um movimento de impulsão também aqui em 5 ondas. Então ele fez 1, 2, 3, 4 e 5. Esse movimento aqui nós acreditamos ser o movimento de uma quinta onda. E aqui ele fez uma falha desse topo aqui, certo? Ele deu a falha nesse topo anterior aqui,
dando um movimento direcional para baixo. Então esse direcional para baixo aqui, ele exatamente disse o seguinte aqui para a gente. Ele dá um indício aqui que ele faz um movimento de perna 1, 2 e 3, 4 e 5, buscando aqui essa correção, certo? Lembrando que essa correção aqui é a mesma que seria em Pareto com S&P. Então, seria o mesmo movimento? Basicamente fazendo a repetição do que a gente gosta de dizer que é sobre a teoria de Wyckoff e Elliott. Então, com essa urgência que o preço desce nesse bloco aqui, a urgência que o preço tem aqui, logicamente, essa urgência é basicamente uma necessidade de precificação aqui nessa região. Porém, o preço, ao retornar aqui, tem essa zona aqui de consolidação aqui desse topo, que foi a zona onde o preço teve maior volume de negociação. Se a gente for olhar pelo gráfico do 15 minutos, onde a gente analisa volume profile, deixa eu só... Opa! Congestionou aqui, peraí. Foi. Aqui, se a gente for analisar, nós temos nós de alto volume nessa região, onde nós apontamos ali, e nós também temos exatamente a POC, que é essa linha vermelhinha aqui. O que significa? Que essas regiões são regiões de negociação de maior interesse, ou maior volume de negociação, onde o preço foi várias vezes e teve a sua defesa, e logicamente o preço trabalhou dentro dessa zona aqui. Diferente dos 60 minutos, que se a gente for analisar, os 60 minutos dá-se a entender também que o movimento que ele fez ontem foi uma montagem de pivô de alta, logicamente levando o preço em condições mais altas, vindo fazer esta correção nesta zona, tá? Lembrando que no gráfico de 15 minutos a gente analisa um pouco mais de dentro do preço. Então essa região aqui, por exemplo, foi uma região que dos últimos 2 dias foi uma região muito trabalhada. Então uma região onde o preço segurou mais. Como vocês podem ver aqui nesse ponto, foram regiões que o preço onde segurou. E como vocês podem ver que aqui temos nós de alto volume, considerando aqui, ó, nós de alto volume, então uma região bem brigada, tá? Então, muita atenção, a gente vai estar analisando o melhor ponto para a venda no índice, ok? Então, nós não vamos procurar zonas de compra nessa região, porque eu entendo que nessa região, entrando no ponto de compra aqui do gráfico maior, tudo bem. Porém, nós temos que ficar atentos com também os pontos de venda nesta região para surfar um movimento maior, que é a nossa análise, tá? Aqui dos 5 minutos, o que nós temos? Pelos 5 minutos, a gente tem exatamente o cenário onde o preço ele ficou nesse congestionamento aqui, que a gente pode entender que foi uma consolidação, certo? Porém, numa tendência voltada para alta. Porém, isso aqui não espanta em nada, pois foi onde o preço de fato foi, na verdade, se autocorrigindo, vou dizer, porque ele ficou em cima de uma mesma zona. Então o preço ele foi dando tendência e correção, tendência e correção, tendência e correção. Isso para a gente pode ser um movimento de reacumulação para dar um movimento aí novamente dessa alta, falhar o topo e a gente pegar o maior movimento aí que seria de venda. Então a análise de hoje seria isso. Eu acredito que o mercado vai abrir aí sim com as devidas informações referentes a exatamente taxa de juros e análise de desemprego lá fora. A gente vai até analisar aqui, deixa eu só abrir aqui o Investing. Vamos analisar o Investing. Abriu? Fechar aqui. Então a gente vai analisar aqui. Aproveitando aqui o cenário, vamos dar uma olhada no Tradence aqui, ver qual seria o panorama do dia de hoje também, para a gente ter um ponto de referência também sobre o contexto macro, tá? A gente tem a nossa análise aqui direcionada para o movimento de alta, que é o que a gente aguarda aí do índice, nessa abertura do dia. A gente tem as commodities trabalhando levemente neutras aí,
e os índices lá fora também trabalhando numa região de leve alta, zona neutra ali também do preço. Como vocês podem ver, o Dow Futuro, o S&P, o Russell, o Nasdaq, o DAX, o CAC 40, o FTSE 100, Eurostoxx, SMI e o Nikkei. Então as outras bolsas pelo mundo aí estão trabalhando nessa zona levemente altas neutras. Aqui nós temos os índices mundiais, 12 trabalhando neste momento em alta e 7 em queda. Dólar DXY no 0,005, basicamente neutro, né? E a abertura do preço justo aqui do dólar ainda não está precificado aqui. Geralmente já fica aqui plotado, mas aqui não está. E a gente tem a avaliação aqui no direcional dos pares de moeda também trabalhando em zonas neutras aí. Então provavelmente o dia de hoje tende a ser um dia aí desse primeiro movimento de abertura de alta. Seguindo aqui para o Invest, a gente olhando o calendário econômico, eu ainda não fiz a planilha de todas as notícias importantes dentro do mês. Eu vou praticar isso para o mês de agosto. Então, para minha melhor organização também, eu quero trazer isso aqui no canal. Então, às 11 horas a gente tem vendas de casas usadas, que é o que a gente já estava imaginando, que a gente já tinha olhado antes. E seria às 11 horas da manhã. Então, a gente teria às 11 horas da manhã, venda de casas usadas. E depois, só na sequência da tarde, ali às 2 horas, que teriam leilão americano Note há 2 anos, que seria aí 2 estrelas, e o estoque de petróleo bruto do semanal também, que seria ali no final da tarde, às 5h30, que já era o fechamento do pregão. Tá? Pessoal, então é isso. Desejo a vocês um excelente dia. Deus abençoe o dia e a família de vocês, debaixo da graça dele, no nome de Jesus. E é isso. Tamo junto, galera. Valeu!